Então, olá, eu me chamo Pedro, eu sou da Liga Acadêmica de Anatomia Humana do Delta do Parnaíba, e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês em relação à anatomia aplicada ao retroperitônio, principalmente da parte de anatomia relacionada aos rins e aos ureteres. Então, iniciando pelos rins, os rins eles são as estruturas mais importantes que a gente encontra no retroperitônio, sendo encontrado em número de 2, e que vão estar repousando sobre a parede posterior do abdômen. Quando a gente observa a morfologia renal isoladamente, a gente percebe que o rim ele é dividido em um polo superior e um polo inferior, e duas margens, a margem lateral, que vai ser uma margem convexa, e a margem medial, que vai ser uma margem côncava, e nessa margem medial a gente vai ter o hilo renal, onde a gente vai ter estruturas muito importantes, como os vasos que irrigam e que drenam o rim, e também a pelve renal, que vai se continuar inferiormente como o ureter. É importante a gente ressaltar um pouquinho das funções do rim. Então, o rim está relacionado com os processos de excreção dos produtos finais do metabolismo, como ureia e creatinina. Ele também participa do balanço hidroeletrolítico, ele controla a acidez e basicidade sanguíneas, principalmente quando a gente está diante de distúrbios respiratórios, como acidose e alcalose respiratória. Ele também participa da secreção de eritropoetina e de renina, a eritropoetina para a síntese de hemácias e a renina que faz parte daquele sistema renina-angiotensina-aldosterona. E o rim, através da enzima 1-alfa-hidroxilase, ele é responsável pela formação da 1,25-dihidroxipolicalciferol, que é a vitamina D ativa. Bom, então aqui nessa imagem a gente consegue ver muito bem essa morfologia renal. Então a gente percebe que o rim ele vai ter um polo superior, um polo inferior e as suas duas margens, a margem lateral, que é uma margem convexa, e a margem medial, que é uma margem côncava. E nessa margem medial a gente vai ter as estruturas do hilo. Então a gente tem aqui, por exemplo, a artéria renal, a veia renal, e aqui a gente consegue ver a pelve renal, que se continua inferiormente como o ureter. Bom, cada rim vai ter cerca de 11 centímetros de comprimento, com 6 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura, variando principalmente o seu peso conforme o sexo que a gente estiver abordando. Geralmente os homens têm o peso do rim um pouquinho superior ao peso do rim das mulheres. E topograficamente a gente percebe que os rins, o limite superior desses rins vai estar ao nível de T12 e o limite inferior vai estar ao nível de L3. E normalmente o rim direito, por conta da anatomia do fígado, ele vai ser um pouco mais podálico, cerca de 2 centímetros mais podálico do que o rim esquerdo. Bom, o rim esquerdo também, ele vai ser uma estrutura que vai estar mais próxima do plano mediano, e os rins, eles mantêm uma relação muito importante com o músculo psoas de cada lado, fazendo com que a estrutura dos rins ela fique um pouco mais inclinada para medial e para posterior por conta dessa relação com o músculo psoas. E, além disso, a face superomedial de cada rim, principalmente o polo superior, ele vai estar em contato indireto com as glândulas suprarrenais, o que a gente vai falar mais para frente sobre essa estrutura. Bom, então aqui a gente tem só para a gente ressaltar essa importante relação. Então percebe a relação que o rim ele tem diretamente com esse músculo, que é o músculo psoas maior, e também essa relação que ele vai ter com as glândulas adrenais. Aparentemente, a gente percebe que o rim ele mantém uma relação direta com as adrenais, mas na verdade existe um espaço virtual, uma face aqui, que separa essas duas estruturas. E aqui é importante a gente ver que o rim, ele, como eu disse para vocês, ele vai estar na topografia de T12 até L3. Então, quando a gente quer fazer um acesso cirúrgico do rim, é importante a gente encontrar a 11ª e a 12ª costela posteriormente, e a gente faz o acesso desse rim nesse espaço entre essas duas costelas, para que a gente consiga fazer, por exemplo, um procedimento de nefrectomia. Bom, uma parte bastante importante da gente comentar é a parte dos envoltórios renais. Os rins, por serem órgãos extremamente nobres, eles são revestidos por uma série de estruturas que fornecem uma proteção bastante importante para esses órgãos. Então, intimamente associado com o parênquima renal,
a gente vai ter uma lâmina de tecido fibroso, que a gente chama de cápsula renal verdadeira. Externamente a essa cápsula renal verdadeira, a gente vai ter um amontoado, uma massa de tecido adiposo, que a gente chama de gordura perirenal. Mais externamente, essa gordura perirenal ela vai ser revestida por uma fáscia, que é chamada de fáscia renal, que vai ter duas lâminas, uma lâmina anterior e uma lâmina posterior, sendo que essa lâmina anterior da fáscia renal é o que a gente chama de fáscia de Gerota. E, por fim, essa fáscia renal, com suas lâminas anterior e posterior, ela vai ser circundada por mais uma massa de tecido gorduroso, que é chamada de gordura pararenal. Então, nessa imagem, a gente consegue perceber bem fácil como que está essa distribuição que envolve o rim. Então, a gente vai ter essa cápsula renal, que é a cápsula fibrosa, que está envolvendo diretamente o córtex renal. Depois a gente tem esse tecido gorduroso, que é chamado de gordura perirenal. Daí a gente vai ter a fáscia renal na sua lâmina anterior, que é chamada de fáscia de Gerota, e na sua lâmina posterior. E a gente vai ter essa gordura mais externamente, que é chamada de gordura pararenal. É importante também a gente ressaltar a relação do rim aqui com o músculo psoas, novamente, que também fornece uma proteção para essa estrutura, e também o músculo quadrado lombar, que vai estar sustentando posteriormente essa estrutura do rim. Bom, é importante também a gente ressaltar algumas relações anatômicas que o rim exerce com estruturas intraperitoneais. Por exemplo, antero-superiormente, o rim direito ele vai manter uma conexão importante com o fígado e o rim esquerdo vai manter uma conexão importante com o baço. Além disso, a superfície posterior do diafragma, que vai estar superiormente a cada rim, ela vai meio que fazer uma estrutura como se fosse um guarda-chuva, protegendo súpero e posteriormente esses rins. Além disso, a gente vai ter a flexura cólica direita, que é também chamado de ângulo hepático, que vai estar anteriormente à porção inferior do rim direito, e a flexura cólica esquerda, que a gente pode também chamar de ângulo esplênico, que ela vai repousar anterolateralmente ao rim esquerdo. Aqui a gente percebe uma relação anatômica importante entre o rim direito e o fígado, aqui entre o rim esquerdo e o baço, aqui a gente tem o músculo psoas esquerdo. Aqui só para a gente ressaltar de novo essa relação anatômica, então percebe que o rim direito ele mantém uma relação anatômica muito importante aqui com o fígado, aqui a gente vai ter a flexura cólica direita, aqui a gente tem o rim esquerdo, que mantém uma estrutura importante aqui com o baço, e aqui a gente teria a flexura cólica esquerda. Bom, quando a gente secciona o rim longitudinalmente, a gente consegue perceber que esse rim ele vai ser dividido em duas regiões. Uma região mais externa, que a gente chama de córtex, e uma região mais interna, que a gente chama de medula. Essa medula renal, ela vai ser formada por estruturas que são chamadas de pirâmides renal. Em cada ápice dessa pirâmide, a gente vai ter as chamadas papilas renais, que vão conduzir a urina para os cálices menores, compondo o sistema coletor. Entre essas pirâmides renais que compõem a medula renal, a gente vai ter uma série de estruturas que são formadas por tecido cortical, que a gente chama de colunas renais ou colunas de Bertin. E quando a gente pega a pirâmide renal e essas colunas renais que estão associadas a ela, a gente tem o chamado lobo renal. Bom, nessa imagem aqui a gente consegue perceber, então a gente tem uma secção longitudinal desse rim, e a gente percebe que o rim ele tem uma parte mais externa, que é chamada de córtex, e a parte mais interna, que é a medula, que é formada pelas colunas renais, nas pirâmides renais, perdão. E aqui a gente tem a papila renal, que vai conduzir a urina para os cálices menores. Entre cada pirâmide renal, a gente vai ter essas colunas, que são formadas por tecido cortical, que são as colunas renais ou colunas de Bertin. Então, o lobo renal é essa junção de pirâmide renal com esse tecido cortical, com essas colunas renais adjacentes a ela. Além disso, a gente tem o sistema coletor dos rins, que ele vai ser formado pelos cálices menores, pelo cálice maior,
pela pelve renal e depois vai continuar como ureter. Então, os cálices menores que a gente tem, geralmente são de 8 a 11 em cada rim, e eles podem ser divididos de dois tipos. Então, a gente tem cálices menores simples, que cada cálice menor desse tipo vai drenar apenas uma papila renal, e um cálice menor composto, que ele vai drenar 2 ou 3 papilas renais. Esses cálices menores, por sua vez, drenam para cálices maiores, estes, por sua vez, drenam para a pelve renal, e posteriormente a pelve renal vai drenar para o ureter. Então, essa estrutura aqui. A gente tem cálices menores, que continuam como cálices maiores, que vão para a pelve renal, depois continuam como ureter. Em relação à irrigação dos rins, a gente sabe que existem duas artérias mais importantes, que são as artérias renais direita e esquerda, que vão ser ramos diretos da aorta abdominal. E essas artérias, elas vão se ramificar e vão dar um padrão bastante importante que a gente precisa conhecer. Então, as artérias renais, elas vão se dividir e elas vão dar origem a dois ramos, antes mesmo de penetrar no parênquima hepático, que são chamados de ramos anterior e de ramos posterior. Esses ramos anterior e posterior da artéria renal, eles vão se dividir em artérias segmentares. Então, o ramo posterior da artéria renal, ele vai dar origem à artéria segmentar posterior, e o ramo anterior da artéria renal, ele vai dar origem a 3 ou 4 artérias segmentares que vão irrigar outras regiões do rim, como, por exemplo, o segmento superior, o segmento antero-superior, antero-inferior e o segmento inferior. Bom, essas artérias segmentares, por sua vez, também vão se dividir e vão se transformar em artérias lobares, que são artérias que vão passar superficialmente aqueles lobos que a gente acabou comentando nos slides anteriores. Posteriormente, essas artérias lobares, elas se dividem, dando origem a artérias interlobares, que também podem ser chamadas de artérias infundibulares, e essas artérias propriamente ditas que vão penetrar nas colunas renais. Bom, quando essas artérias elas chegam na base das pirâmides renais, essas artérias elas vão dar origem às artérias arqueadas, que por sua vez também se ramificam, dando origem às artérias interlobulares, e o que é mais importante é que essas artérias interlobulares vão dar origem às arteríolas aferentes, que são arteríolas que chegam ao glomérulo. Então, aqui a gente tem só uma visão representativa das artérias renais. Então, aqui a gente tem a artéria renal direita, que é um pouquinho maior do que a artéria renal esquerda, e aqui a gente tem toda essa segmentação. Então, a gente tem as artérias segmentares, que vêm do ramo posterior, que vêm do ramo anterior. Depois a gente tem as artérias lobares, as artérias interlobares, as artérias as artérias arqueadas. Depois a gente vai ter as artérias interlobulares e, por fim, a gente vai ter as arteríolas aferentes que vão chegar nos glomérulos. Em relação à drenagem venosa dos rins, ela é muito mais simples do que a irrigação arterial, até porque a gente não tem esse padrão segmentar que a gente viu com as artérias. Então, a gente vai ter que a veia renal direita e a veia renal esquerda, elas vão ser tributárias da veia cava inferior. A veia renal direita, por estar mais próxima da veia cava inferior, ela é mais curta e ela não tem nenhuma tributária. Já a veia renal esquerda, ela é mais longa, porque ela está situada do lado esquerdo do corpo, então ela precisa cruzar anteriormente a aorta abdominal, então ela é um pouquinho mais longa, e ela vai ter 3 tributárias. A veia gonadal esquerda, que pode ser a veia ovárica esquerda nas mulheres e a veia testicular esquerda nos homens, a veia suprarrenal esquerda e a veia frênica inferior esquerda. Então aqui a gente consegue perceber, a veia renal esquerda, ela é um pouquinho mais longa do que a veia renal direita, e aqui ela está recebendo a veia testicular, a veia suprarrenal média e aqui a veia frênica inferior esquerda. Quando a gente fala também de drenagem linfática dos rins,
Uma parte também bastante importante, por exemplo, quando o paciente ele tem um carcinoma de células renais, por exemplo, é importante a gente conhecer essa drenagem linfática para poder fazer a retirada desses linfonodos retroperitoneais. Então, os linfáticos, a gente vai ter um grupo de linfáticos intrarrenais e um grupo de linfáticos que estão externamente aos rins. Dentro desses linfáticos intrarrenais, a gente vai ter um grupo superficial, que vai estar situado logo abaixo da cápsula renal e que vai drenar principalmente os linfáticos corticais, e os linfáticos intrarrenais profundos, que vão drenar principalmente a parte da medula renal. Os canais linfáticos, quando a gente divide em canais linfáticos do rim direito e canais linfáticos do rim esquerdo, eles podem ser divididos em canais linfáticos anteriores, posteriores e canais linfáticos médios. Os canais posteriores, eles vão seguir juntamente com a artéria renal. Os canais anteriores, eles vão drenar para linfáticos dorsais e para linfonodos pré-cavais. Já os canais linfáticos médios, eles vão se unir a esses dois outros canais anteriores e posteriores. Já os linfáticos do rim esquerdo, eles não têm aquela divisão média, só tem a parte posterior e a parte anterior, sendo que a linfa desses linfáticos do rim esquerdo posterior, elas vão terminar em linfonodos diafragmáticos, e as anteriores vão terminar em linfonodos que estão abaixo e acima da artéria renal esquerda. Bom, depois dessa drenagem linfática dos rins, ela vai seguir até as estruturas dos pilares diafragmáticos, então é importante a gente conhecer isso, porque quando nós vamos fazer, por exemplo, uma linfadenectomia retroperitoneal no paciente que tem câncer renal, se o paciente tiver câncer renal direito, a gente precisa fazer a linfadenectomia tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, porque a drenagem ela vai se encontrar. Agora, falando um pouquinho das estruturas que são os ureteres, que são estruturas tubulares responsáveis pela condução da urina do rim até a bexiga urinária, esses ureteres, eles são formados por uma musculatura lisa peristáltica, certo? E eles vão ter cerca de 22 até 30 centímetros de comprimento. Os ureteres, eles são estruturas inteiramente retroperitoneais e que eles podem ser divididos em duas porções. A porção abdominal, que vai manter uma relação bastante importante com o músculo psoas maior e também com o nervo gênito femoral, e a parte pélvica do ureter, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. É importante a gente ressaltar a relação do ureter com o músculo psoas, sendo que ele vai passar medial e anteriormente a esse músculo. Quando esse ureter ele está fazendo o seu trajeto lá do hilo renal até a região da bexiga, ele vai manter algumas relações importantes, como, por exemplo, ele vai se relacionar com a aorta abdominal e com os vasos cólicos, ele vai cruzar o cólon sigmoide, o seu mesocólon, e também ele vai ter um trajeto lateral aos vasos gonadais. Aqui a gente trouxe uma imagem para poder perceber essa estrutura dos ureteres. Aqui a gente não consegue ver muito bem o músculo psoas, mas nessa imagem que foi retirada do Yokoshi, a gente percebe claramente que o ureter, que está situado bem aqui, ó, posteriormente a ele a gente tem o músculo psoas, então ele vai estar situado aqui anteromedialmente a esse músculo psoas maior. Algo que é bastante importante da gente ressaltar é que o ureter ele apresenta três constrições principais, que são a junção ureteropélvica, que é logo na saída desse ureter da pelve renal, que é um local importante de impactação de cálculos. A gente vai ter também a junção ureterovesical, que é quando esse ureter ele chega à bexiga, e também quando o ureter ele cruza os vasos ilíacos, artéria e veia, que é também outro local importante de impactação dos cálculos.
Isso é muito importante porque, por exemplo, quando o paciente ele tem um cálculo, geralmente são nessas 3 posições que esse cálculo vai estar localizado, sendo que quanto mais alto esse cálculo, mais difícil vai ser a sua remoção na maior parte das vezes. Bom, quando a gente fala, então, um pouquinho da vascularização da drenagem linfática e da inervação do ureter. Então, a gente divide principalmente em ureter abdominal e em ureter pélvico. Então, as artérias que irrigam o ureter abdominal são várias artérias. Então, a gente vai ter participação das artérias renais, participação das artérias gonadais, participação da aorta e participação também das artérias ilíacas comuns. Já quando a gente fala de ureter pélvico, a gente vai ter alguns ramos das artérias ilíacas internas, como, por exemplo, as artérias vesicais inferiores, as artérias uterina, retal média e também a artéria vaginal. O que é importante da gente entender, e que também tem um interesse cirúrgico bastante importante, é que a irrigação do ureter abdominal, as artérias que chegam ao ureter abdominal, elas vão chegar através da sua parede medial. Já quando a gente fala de ureter pélvico, as artérias que irrigam esse ureter pélvico, elas vão chegar através do ureter lateral. Bom, as veias e os vasos linfáticos, eles vão acompanhar esse trajeto longitudinal de artérias que a gente citou anteriormente, e na pelve, os linfáticos do ureter, eles vão drenar principalmente para os linfonodos ilíacos internos, os linfonodos ilíacos externos e os linfonodos comuns. No abdômen, a gente também vai ter uma drenagem diferente para linfáticos do ureter esquerdo, que vão drenar para linfonodos paraórticos, e os linfáticos do ureter direito, que vão drenar para linfonodos interaortocavais e para paracavais direitos. Olá, me chamo Priscila, sou da Liga de Anatomia Humana do Piauí. Eu vou falar um pouco sobre a anatomia das glândulas suprarrenais. Bom, as adrenais, elas são glândulas endócrinas, têm a coloração amarelada e têm peso de cerca de 3 a 5 gramas. Elas são divididas em 2 regiões, assim como nessa imagem que está seccionada. Essa mais externa é a região do córtex. O córtex ele é formado pela zona glomerulosa, zona fasciculada e a zona reticular. No córtex ocorre a produção de corticoides e mineralocorticoides. Essa parte mais interna é a parte da medula adrenal, que é responsável pela produção de catecolaminas. As adrenais, elas representavam cerca de 1/3 do tamanho dos rins, mas quando a gente nasce, esse córtex ele sofre uma degeneração, então essa glândula diminui de tamanho. As adrenais, elas estão situadas entre a face supermedial da superfície anterior dos rins e o diafragma, e são envoltas pela face renal e por gordura, que está localizado no espaço perirenal. A adrenal direita, ela vai ter uma conformação piramidal, enquanto que a esquerda, a conformação dela é semilunar. Com a relação que elas têm com os outros órgãos é que a adrenal direita, ela tá sua base no rim direito, região posterior tem relação com o diafragma e a anterior com a área do fígado e a cava inferior. Enquanto que a esquerda, ela está com a base no rim esquerdo, região posterior tem relação com o diafragma e a anterior com o pâncreas, baço e estômago. Aqui nessa imagem a gente consegue observar melhor a adrenal direita, que tem essa conformação piramidal, e a esquerda, que tem essa conformação semilunar. E nesse corte, as relações dela. Aqui a direita, que tem a porção anterior, que está relacionada com o fígado e veia cava inferior, posteriormente com o músculo diafragma, e a esquerda, que tem relação também posterior com o músculo diafragma e anterior com o pâncreas, baço e estômago. Quanto à irrigação, as adrenais elas são irrigadas por 3 artérias, a artéria suprarrenal superior, média e inferior. A superior ela é ramo da artéria frênica inferior. A média ela é um ramo direto da aorta abdominal, enquanto que a inferior é um ramo da artéria renal. Aqui uma coisa que a gente precisa frisar bem é quanto a esse conhecimento, a importância do conhecimento dessa vascularização em relação às cirurgias. Ele é muito fundamental. Por quê? Porque essas artérias, elas são delgadas, elas são bastante friáveis. Isso significa que, durante uma cirurgia de remoção,
elas podem ser facilmente lesionadas. Então, aqui na imagem a gente vê a aorta abdominal, a artéria frênica e dela sai a suprarrenal superior. Da própria aorta abdominal nós temos a suprarrenal média e aqui nós temos a artéria renal e dela a suprarrenal inferior. Quanto à drenagem, ela é feita apenas por uma veia, tanto na direita como na esquerda, e é a suprarrenal, veia suprarrenal. A suprarrenal direita, ela é mais curtinha que a esquerda, e ela é tributária direta da veia cava inferior, enquanto que a esquerda, ela é tributária da veia renal esquerda. Assim como nas artérias, o conhecimento dessa anatomia é de extrema valia para as cirurgias, certo? Porque o que acontece, principalmente quando a gente fala aqui de suprarrenal direita, num processo de ressecação da glândula, pode ocorrer um rompimento, uma lesão e causar um sangramento significativo. Bom, essa foi a nossa aula sobre adrenal e a Liga de Anatomia gostaria de agradecer a todos por terem assistido às nossas aulas até aqui. Muito obrigada. Boa noite, eu me chamo Júlia, eu sou a presidente da Liga Acadêmica de Anatomia Humana do Delta do Parnaíba, ALANAP, e vou estar apresentando um pouco sobre baço e pâncreas aqui para o curso da LACIG, certo? Vamos começar falando um pouco do baço, que é esse órgãozinho bem aqui, certo? Ele vai estar intimamente relacionado com a flexura esquerda do colo. Aqui ele vai ter um ligamento fazendo essa união, que é chamado ligamento esplenocólico, ok? Ele vai estar também muito relacionado com o diafragma, que vai estar por aqui abaixo do pulmão, certo? Aqui é o pulmão. A gente vai ter muita relação com o rim esquerdo, certo? Aqui a gente vai ter o ligamento esplenorrenal, ele é um ligamento bem importante. E, em relação ao estômago, a gente vai ter o ligamento gastroesplênico, ok? O que mais que é de interessante da gente mencionar aqui sobre o baço? O baço, ele vai estar localizado no quadrante superior esquerdo, né, na loja subfrênica esquerda. Ele vai estar ali à altura da 9ª, 10ª e 11ª costela, e o eixo dele, ele vai estar localizado na altura e ao longo da 10ª costela. Isso é muito importante, essa localização é importante de ser lembrada em casos de traumas abdominais fechados, certo? O baço, ele vai estar ali separado das costelas pelo diafragma e pelo recesso costo-diafragmático. O baço, ele vai possuir a forma e peso e tamanho de formas muito variáveis, vai de 12 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura, e vai variando, certo? Ele vai ser maior em homens do que em mulheres, e na maior parte da puberdade ele vai estar maior, né? E vai evoluindo com o tempo. O peso, ele fica entre 125 a 175 gramas, que vale ressaltar isso no vivo, onde 75 a 90 gramas desse peso, ela é sangue, certo? O pâncreas, falar logo para a gente não ter que voltar na imagem depois, ele não é acessível ao exame físico, certo? Ele é uma glândula, que ela vai, esse bem aqui, tá? Ela é uma glândula achatada, alongada, e ela é lobulada, finamente lobulada. Ela é uma glândula anfícrina, ou seja, o que é ela anfícrina? Ela vai produzir importantes enzimas para o sistema digestivo, mas também vai produzir hormônios, né, que são essenciais ao metabolismo, como o glucagon e a insulina, são os principais. E ele vai ser aqui ocultado pelos órgãos epigástricos, certo? Ele vai pesar cerca de 85 gramas. Vamos dar uma olhadinha aqui nas relações anatômicas dele, certo? Ele vai estar relacionado com os rins, deixa eu tirar aqui, tanto o rim esquerdo como o rim direito. Ele vai ter uma intensa relação com o duodeno, inclusive é nele que a gente vai receber o ducto colédoco, né? Vai ter uma íntima relação também com o estômago, sem deixar de esquecer do baço, né? Que ele vai estar intimamente ali, o hilo dele vai estar intimamente relacionado com a cauda do pâncreas, certo? Ele vai ter também importância, né, de relações com os grandes vasos, né, a mesentérica superior, né, os vasos da mesentérica superior, tanto a artéria como a veia, né, que são os vasos retroperitoneais. Lembrando que o pâncreas, ele é um órgão retroperitoneal. Vou dar um cortezinho aqui
para vocês poderem ver melhor, tirar a relação do pâncreas com o do adeno, ele está bem enroladinho, inclusive é um fator de risco e chega a ser contraindicações cirúrgicas às vezes, devido a alguma inflamação no pâncreas que pode estar afetando aqui os vasos, certo? A gente pode ver aqui uma boa relação. Bom, agora vamos um pouquinho aqui para os slides, certo? O que é que eu tenho para falar, primeiramente, do baço? Ele vai ser um órgão derivado do intestino primitivo, né? E ele é vascularizado por vasos intestinais. Porém, a função dele vai estar ligada com o sistema linfóide, né? Ele vai ser flácido, ele é muito vascularizado, ele tem a cor púrpura e ele é totalmente envolto pelo peritônio, exceto por essa partezinha aqui do hilo, certo? Nele a gente vai conter a polpa vermelha, que ela vai constituir o baço em si. Na outra imagenzinha de um corte melhor, a gente vai conseguir visualizar isso, sobre essa constituição, né? Que é um tecido de aspecto esponjoso denso. A gente vai ter também as polpas brancas, que são folículos linfóides, né? E ele vai ser distribuído ao acaso por todo o baço. Eles são acinzentados, tem uma coloração acinzentada, e vai constituir 25% da estrutura do vaso, do baço. Aqui é o corte que eu estava falando. Aqui a gente vê a polpa vermelha e aqui a polpa branca, ok? Ele é um tecido muito vascularizado, como eu já tinha falado, e ele é pouco consistente, ele é flácido. Ele vai estar envolto por uma túnica fibrosa, tá aqui, que ela vai emitir trabéculas ao longo da polpa esplênica, e ela vai ser reforçada pelo peritônio. Esse reforço peritônio e túnica fibrosa forma a túnica serosa, que vai estar envolvendo o baço, ok? Aqui, onde vai adentrar os vasos sanguíneos, a gente vai ter uma bainha de células T, chamada bainha periareolar, que ela vai conferir uma certa proteção, né? Lembrando que o baço, ele é um órgão linfóide. Ele não é resistente a traumatismo, que pode levar a hemorragias subcapsulares. Falando dessas hemorragias, é importante lembrar sobre uma ruptura chamada em ruptura em 2 tempos. O que é que acontece? Vai ter um trauma, aí esse trauma vai gerar um hematoma. Esse hematoma, ele vai poder romper a túnica fibrosa, e esse rompimento vai gerar hemorragias secundárias, né, hemorragias intraperitoneais secundárias. Sobre as faces do baço, ela vai variar de acordo com a literatura. Em geral, a gente tem o quê? A face diafragmática, como o próprio nome já diz, vai estar em contato ali com o diafragma, né? Ela é lateral. E a gente vai ter a face visceral. Nessa face visceral, a gente vai ter a face gástrica, que seria essa, a face renal, que seria essa. Em algumas literaturas, a gente encontra a face cólica. Okay? O nome já diz com o que está em contato. Renal, rim, gástrica, estômago e a face cólica, lá na flexura cólica, certo? A gente vai ter margens, né? E essas margens vão variar de acordo com a literatura também. De interessante, eu acho, mencionar que é a margem superior e a margem inferior, certo? Perdão se eu disse faces, são margens, ok. E sobre as extremidades, bem facinho. A gente vai ter extremidade superior, extremidade anterior. Extremidade superior, extremidade anterior. Em relação à vascularização, a do baço é muito simples. Vascularização principal é sobre a artéria esplênica, que é essa artériazinha bem aqui. Ela vai sair do tronco celíaco, certo? É o maior ramo do tronco celíaco. Vai transitar ao longo do pâncreas, tá aqui o pâncreas, e aí lá no baço ela vai se ramificar e vai entrar no hilo. Aqui a gente vai também ter ramos que vão para o pâncreas e ramos que vão para o estômago, mas a gente vai ver essas do pâncreas mais para frente. Sobre a veia esplênica, mesma coisa, né? Sobre a drenagem venosa, é feita pela veia esplênica, principalmente, que ela vai transitar aqui posteriormente, lembrando que a artéria, ela vai ao longo superior, a esplênica veia, né? Ela vem posteriormente ao pâncreas, certo? E aí ela vai se juntar bem aqui com a mesentérica.
atrás do que seria o colo do pâncreas, ela se junta com a mesentérica para formar a veia porta do fígado. Sobre a drenagem dos vasos também não tem muito segredo. Vai tudo aqui para os linfonodos celíacos, ok? Os vasos eles vão emergir do hilo. O baço em si, ele já tem uma drenagem linfática bem eficiente, né? Por ser um órgão do sistema linfático. Aí eles vão sair daqui no hilo pelos linfonodos esplênicos, vão perpassar pelos linfonodos pancreáticos superiores esquerdos, ok? Até chegar aqui nos linfonodos celíacos. Sobre a inervação, ela é derivada do plexo celíaco e os nervos eles vão ali acompanhar o trajeto da artéria esplênica. Não tem muito segredo também. Em relação às variações anatômicas do baço, elas são um pouco frequentes, ali em torno de 10% dos indivíduos. Né? A gente vai poder encontrar baços acessórios de mais ou menos 1 centímetro, que eles vão estar ali na cauda do pâncreas, que tem íntima relação com o hilo, lembrando, e entre as lâminas do ligamento esplênico. Agora sobre o pâncreas, certo? O pâncreas, ele vai ter cabeça, colo, corpo e cauda. A cabeça, ela vai ser larga e plana, aqui. Ela é larga e plana, ela é intimamente ligada ao duodeno, ok? E ela vai gerar bem aqui na pontinha dela, o que seria esse número 2, o processo uncinado, ok? A gente vai ter o colo, que ele é comprimido pelos vasos mesentéricos, que seriam aqui representados pelo número 3, né? A mesentérica superior, e tanto a veia como a artéria mesentérica superior. Nessa incisura, que a gente conhece como incisura pancreática, ok? Aí essa incisura pancreática teria como limite o colo, e aqui abaixo o processo uncinado, passando pelo meio os vasos, ok? No corpo, ele é a maior parte, né? E ele vai se alongar na cauda. A cauda, ela vai ter contato íntimo com o hilo, né? Lá do baço, como eu já falei isso várias vezes, porque é muito importante. Porque a gente tem que ter cuidado em esplenectomias, para acabar não lesando a cauda do pâncreas, ok? Essa imagenzinha, ela vai retratar melhor, porque ela é coloridinha. Aqui a gente tem um processo uncinado. Bem aqui seria a incisura pancreática. Aqui a cabeça, o colo, o corpo e a cauda. Aqui, em relação aos ductos pancreáticos, certo? O que eu posso falar daqui? Tá. Os ductos pancreáticos, a gente vai ter o ducto pancreático principal, okay, que é esse daqui, que ele vai se unir com o ducto colédoco para entrar lá na papila maior, certo? Também chamado de papila de Vater. A gente também pode ter esse ducto menorzinho, né, que é um raminho, que é o ducto pancreático acessório, que ele vai adentrar lá na papila menor. A papila menor, ela vai estar acima da papila maior. Aqui é a representação, né, a ampola de Vater, que é onde o ducto ele vai entrar, o ducto pancreático principal, junto com o ducto colédoco. E aqui o ducto pancreático acessório, que vai entrar na papila menor. Essas papilas sendo no duodeno, mais uma vez para exemplificar como é intimamente relacionado, duodeno e aqui as mesentéricas, certo? Aqui eu fiz esse esqueminha para mostrar ducto pancreático acessório, que é chamado de Santorini, né, ducto Santorini, ele vai se direcionar à papila menor. O ducto colédoco se une com o ducto pancreático principal, que também é chamado de ducto Wirsung, que eles vão adentrar na papila maior juntos, e essa papila maior é conhecida como ampola de Vater. As variações anatômicas desse sistema, né? A gente vai ter vários tipos de variações, no Rui Garcia você encontra vários tipos de variações, só que as 3 principais, né, as 3 mais frequentes seriam essas. O canal comum curto, que foi a que eu exemplifiquei lá em cima, que eles vão se juntar antes de chegar na ampola de Vater, e vão ter um canal comum bem curtinho para estar entrando ali no duodeno. A gente vai ter a variação sem canal comum, onde eles vão entrar no duodeno sem formar um canalzinho. E o canal comum longo, que é onde eles se juntam bem antes de entrar no duodeno e formam todo esse canalzinho aqui mais longo.
A vascularização arterial, ela pode assustar um pouco, né? Aqui, ó, tronco celíaco, aí a gente vai ter a esplênica, certo? A gente vai ter... Eu vou mostrar um esqueminha que vai ficar bem mais fácil de entender a vascularização, porque a gente olhando a vascularização assim do pâncreas, ela assusta um pouquinho, tá? Mas saindo aqui do tronco celíaco, a gente vai ter as principais, né? Que é a esplênica, como eu já tinha falado, e a artéria hepática comum. A artéria hepática comum, ela vai se dividir na gastroduodenal e na hepática própria, né? Essas duas aqui. E aí a gastroduodenal vai ter uma... Eu vou mostrar aqui para vocês o esqueminha. Mas, enfim, ela vai descer por aqui, vai estar inervando tudo isso aqui, e a gente vai ter aqueles raminhos da esplênica, que eu falei para vocês, que elas iriam pro pâncreas, certo? Esse esqueminha aqui, em resumo. A gente vai ter o tronco celíaco. O tronco celíaco, ele se divide em artéria esplênica e artéria hepática comum. A artéria hepática comum vai se dividir em gastroduodenal e hepática própria. Vai subir. E a gastroduodenal, ela vai se dividir na artéria pancreático superior, que vai ter dois ramos, um ramo anterior e um ramo posterior. A gente vai ter a artéria mesentérica superior, ela vai estar por aqui, certo? A artéria mesentérica superior, ela vai se anastomosar com a gastroduodenal, ok? E vai ter a formação da artéria pancreático-duodenal inferior, que também vai ter anterior e posterior. A mesentérica superior vai se unir com a artéria esplênica para formar a artéria pancreática inferior. E a artéria esplênica vai ter esses ramos, né, emergindo para o pâncreas, que é a artéria da cauda do pâncreas, a artéria magna e a artéria pancreática dorsal, que seriam essas aqui. A artéria magna, a da cauda do pâncreas, e a pancreática dorsal seria essa daqui. Certo? Mesentérica, ela vai se anastomosar com a gastroduodenal para poder formar a pancreático duodenal inferior. A venosa, ela é um pouquinho mais simples, porque depois que a gente entende a arterial, ela vai ter os mesmos nomes. Então, ela acaba ficando mais fácil da gente conseguir ter essa visualização e entendimento, certo? A gente vai ter aqui a veia esplênica como principal e a veia mesentérica superior como principal também. Já adiantando de antemão, né, porque eu já tinha falado lá embaixo, que a mesentérica superior, ela vai se juntar com a esplênica e vai formar a veia porta do fígado, certo? Aqui, mais ou menos, no colo, por trás do colo do pâncreas. Aí, os demais vasinhos, eles vão acabar desaguando em uma dessas três. Ou na veia porta, ou na mesentérica superior, ou na esplênica. Eu fiz um esqueminho para a gente poder visualizar isso direitinho, mas aqui a gente vai ter, ó, as gástricas, certo? A gente vai ter a mesentérica inferior aqui, que ela é relativamente menos importante. A gente vai ter a pancreático duodenal superior posterior, a superior, enfim. Aí, e por aqui a gente vai ter a pancreático duodenal superior anterior, a inferior posterior e a inferior anterior, certo? Aqui a gente vai ter as gastroepiploicas, ok? Esse aqui é o resuminho. Diz que todas vão desembocar ou veia porta, ou veia mesentérica superior, ou veia esplênica e mesentérica superior, lá atrás do colo do pâncreas, forma veia porta. Que vai diretamente para a veia porta, a gente tem dois raminhos. A gente tem as veias gástricas, vão direto para a porta, e a pancreática duodenal superior posterior, vai lá para a veia porta. Vamos subir aqui, ó. Indo lá para a veia porta, indo lá para a veia porta. A pancreática duodenal superior anterior, a inferior anterior e a inferior posterior vão lá para a mesentérica superior, né? Que é esses raminhos aqui, ó. Todo esse complexo de raminhos vão vir aqui para a mesentérica superior. As gastroepiploicas, elas vão tanto para a mesentérica superior como para a esplênica, que a gente pode ver aqui, ó. As gastroepiploicas, ela vem tanto para a mesentérica
como para a esplênica. E a mesentérica inferior vai para a esplênica. Essa daqui. Vai para a esplênica. Ok? A drenagem linfática é basicamente aquela do hilo que eu tinha falado, né? Espleno, os linfonodos esplênicos. Aí a gente vai ter todo aquele restante da cadeia, né, dos pancreáticos superiores, que vão lá para o tronco celíaco. Aqui eles também vão desencadear, vão desaguar lá nos linfonodos celíacos, ok? Que são esses aqui, lá no tronco celíaco. Aí a gente vai ter, daqui de baixo, né, indo de baixo para cima, a gente vai ter os linfonodos mesentéricos superiores, que eles vão subir para os pancreáticos duodenais, que são esses aqui. E aí, os pilóricos, junto com os linfonodos que vêm aqui do hepático, né? Eles vão desaguar nos linfonodos celíacos, no tronco celíaco. É bem simples. Aqui, no tronco celíaco, a gente vai ter os linfonodos celíacos. E os esplênicos, que vêm lá do baço, vão para os pancreáticos superiores, que é ali na região superior do pâncreas, desaguar no celíaco. Aí dos mesentéricos superiores, lá nas artérias e veias mesentéricos, vão passar pelo pancreático duodenal, pâncreas do duodeno, pancreático duodenal, passar pelo pilórico, e o pilórico, junto com o hepático, entram nos linfonodos celíacos. Em relação à inervação, ela vai ser derivada do plexo celíaco e mesentérico superior. Ela vai possuir uma inervação sensitiva e uma inervação autônoma. E eu achei importante salientar que os nervos esplâncnicos, eles vão estar relacionados com a sensação de dor. Ok? Oi, pessoal, me chamo Mariela, sou membro da Liga Acadêmica de Anatomia Humana do Delta de Parnaíba e vou falar agora um pouco sobre fígado, vias biliares e vesícula biliar. Bom, aqui temos uma visão geral sobre o assunto. O fígado, ele é a maior glândula do corpo humano. Os nutrientes absorvidos no organismo, eles vão ser levados ao fígado para o sistema venoso e porta. E o fígado, ele vai ter várias funções, né? Entre elas, as principais vão ser armazenamento de glicogênio, e secreção também de bile, né, que vai ser um líquido amarelo, castanhado ou verde, que vai servir para a emulsificação de gorduras. Mas, além disso, ele também vai ter outras funções, como síntese de proteínas plasmáticas, eliminação de hormônios e medicamentos, e também filtração do sangue. E vamos focar um pouco nessa aula na secreção da bile. A bile vai ser levada, né, do fígado para a vesícula biliar através das vias biliares, que vão ser os ductos biliares, né, que vão ser os ductos hepático, direito e esquerdo, hepático comum, cístico e colédoco, em geral. E a gente vai falar um pouco mais lá na frente também. E aí, quando chega na vesícula biliar, né, a vesícula biliar vai armazenar e concentrar a bile, e através das vias biliares, novamente, vai ser levada ao duodeno. A posição do fígado. O fígado vai ser posicionado nas regiões do hipocôndrio direito, no aqui, na região do hipocôndrio direito, na região do epigastris superior, e também aqui um pouco na região do hipocôndrio esquerdo. O fígado vai ser um órgão muito importante, porque ele vai ser também, vai representar uma grande porcentagem do peso do organismo. Por exemplo, nos adultos ele vai ser 2%, do peso, vai representar 2% do peso do adulto, enquanto no recém-nascido ele já vai chegar a 5% do peso corporal do recém-nascido, porque no recém-nascido vai ter a hematopoiese hepática, e porque vai ser necessária nessa fase da vida, né? Então, dependendo da fase da vida, esse fígado ele pode estar em maior localização, né, maior posição, mas no geral é assim: o adulto ele vai estar no hipocôndrio direito, no epigastrio superior e no hipocôndrio esquerdo. Ele vai estar profundamente às costelas 7 a 11, e ele vai estar protegido por essas costelas, né, e também pelas cartilagens costais inferiores aqui. E também, essa posição do fígado, ela pode ser imóvel, porque ela vai mudar com as funções do diafragma e também com a posição ereta. O fígado, ele vai ter duas fases: a face diafragmática, que está aqui marcada em roxo, e a face visceral, que vai estar marcada aqui em laranja. A face diafragmática, ela vai estar aqui mais anterior, superior, ela vai ser convexa, vai estar aqui perto do diafragma. E a visceral, ela vai ser mais posterior e inferior e vai estar em contato com as vísceras abdominais. Essas faces, elas vão ser, em geral, revestidas pelo peritônio, né, que o peritônio vai ser uma membrana mucocerosa que forra a parede abdominal com a função de proteger
e sustentar essas vísceras abdominais, e ele vai estar revestindo o fígado, exceto na área nua do fígado, que é um local em que a face diafragmática não está coberta pelo peritônio visceral. Então, o fígado vai estar em contato direto com o diafragma posteriormente, né? Aqui temos o externo, então, que é mais anterior, e aqui é mais posterior. E ele também vai estar associado com recessos. A face diafragmática, né? Vamos falar aqui primeiro. Ela vai estar associada com recessos do peritônio, o subfrênico e o trato renal. O trato renal está aqui mais posterior e inferior, mas ela também vai estar associada com ele, porque eles são contínuos anteriormente. O que vão ser os recessos? Os recessos vão ser quando o peritônio ele se dobra ao recobrir algum órgão e forma bolsas. Então, vamos ter o recesso subfrênico, ele vai separar, né, do diafragma, do fígado, e o hepato renal vai estar aqui separando com as vísceras, com o rim, com os intestinos. E como eu disse, eles vão ser contínuos anteriormente. A face diafragmática, né, ainda, a que é mais anterior e superior, ela vai ter o recesso subfrênico, como falei, principal. E ele vai ser dividido em esquerdo e direito pelo ligamento falciforme. Além de dividir, né, o recesso subfrênico, esse ligamento também vai fixar o fígado na parede anterior do abdômen e também dividir o fígado em lobos direito e esquerdo. Além desse ligamento, também tem alguns outros ligamentos que são importantes para o fígado, que é o ligamento hepatogástrico, que vai ligar o fígado ao estômago, o ligamento hepatoduodenal, que vai ligar ao duodeno, e também alguns ligamentos triangulares direito e esquerdo, e coronários anterior e posterior, que vão ligar ao diafragma, e vão formar, vão servir de limite para a área nua do fígado, que eu vou falar aprofundadamente um pouco mais na frente. Quanto à face visceral, é a face mais inferior, né, e posterior, ela também vai ser revestida pelo peritônio visceral, exceto aqui na parte da fossa da vesícula biliar, porque o peritônio ele vai passar por cima da vesícula biliar, então meio que vai fixar a vesícula no fígado e vai formar essa fossa. E também aqui na região da porta do fígado, que é onde vai passar vários vasos importantes para o fígado. Essa face visceral também ela vai ter relações, né, como eu disse, com as vísceras abdominais. Vai ter relação com a parte anterior direita do estômago, a parte superior do duodeno, com o aumento menor, com a vesícula biliar, com a flexura direita do colo, com o colo transverso direito, com o rim direito e com a glândula suprarrenal direita. Eu trouxe aqui para vocês, vou mostrar um pouco dessas relações. Aqui temos o fígado, ele vai ter relação aqui, ó, com a vesícula biliar em verde, com a suprarrenal, com o rim direito, com o duodeno aqui anteriormente, com o estômago, com o colo, né, com a flexura direita, com o transverso. Então, essa é uma visão geral das relações que o fígado tem na face visceral, enquanto na face diafragmática é com o diafragma. Nessa face visceral, as fissuras e sulcos eles vão formar a letra H. Na esquerda, mais anteriormente, vamos ter a fissura do ligamento redondo, e posteriormente a fissura do ligamento venoso. Aqui, ó, fissura do ligamento venoso aqui posteriormente, e aqui do ligamento redondo anteriormente. Na transversal, vamos ter a porta do fígado, que vai estar bem aqui, que vai ter o hilo hepático, que vai ser formado por veia porta, artéria hepática e ductos biliares. E na direita, vamos ter anteriormente aqui a vesícula biliar, fossa da vesícula biliar, e posteriormente o suco da veia cava. Então, essas estruturas, né, vão formar o H hepático. E eles vão formar também os lobos quadrado e caudado. Agora, falando um pouco sobre a área nua do fígado, né, que é a área que vai ter em contato direto com o diafragma, ela vai ter alguns limites. O limite anterior dela vai ser o ligamento coronário anterior, que vai passar toda essa parte aqui anterior. O limite posterior vai ser o ligamento coronário posterior, que vai passar aqui anteriormente.
E quando tem um encontro lateral desses dois ligamentos, coronário anterior e posterior, vamos ter os ligamentos triangulares. Aqui temos o direito e aqui o esquerdo. Agora passando para divisões do fígado, né? Os lobos do fígado. As estruturas que vão dividir o fígado em lobos direito e esquerdo vão ser o ligamento falciforme, aqui que vai ser na face diafragmática, né, superiormente, e a fossa da vesícula biliar, aqui, e a fossa da veia cava inferior também, que vai ser mais inferiormente, na face visceral. Então, esses vão dividir os lobos do fígado em direito e esquerdo. Mas, além disso, vamos ter também lobos acessórios. Eles vão ser formados por reflexões do peritônio, né, os ligamentos. E vamos ter os lobos quadrados, que vai ser mais superior, e o lobo caudado, que vai ser inferior. O lobo quadrado vai ser limitado à esquerda pela fissura do ligamento redondo e à direita pela fossa da vesícula biliar, como eu mostrei lá naquele H. E o lobo caudado vai ser limitado à esquerda pela fissura do ligamento venoso e à direita pelo sulco da veia cava inferior. Então, aqui uma imagem melhor para ver melhor. Aqui, o lobo caudado vai ser à esquerda pelo fissura do ligamento venoso e à direita pelo sulco da veia cava inferior. E aqui o quadrado, à esquerda pelo ligamento redondo e à direita pela fossa da vesícula biliar. Então, aqui temos o caudado, que é mais inferior, e o quadrado, que é mais superior. Além dessa divisão, né, que é mais externa, temos também outra divisão, que é um pouco diferente dela, que é a anatomia segmentar do fígado. Ela vai usar como referência a tríade hepática, que vai usar como referência a distribuição dos principais ramos da veia porta, da artéria hepática e dos ductos biliares intrahepáticos. Essas estruturas eles vão se ramificar internamente, né, no fígado e vão dividir os lobos direito e esquerdo em alguns segmentos. E uma das diferenças, né, que isso vai causar é que externamente o lobo direito ele parece maior por causa da divisão do ligamento falciforme, enquanto internamente percebeu-se que o lobo esquerdo ele é maior. E ele vai acabar englobando os lobos quadrado e caudado, né? Mesmo que eles estejam à direita do ligamento falciforme. E para essa divisão segmentar, temos duas classificações, a americana e a francesa. A americana, ela vai dividir em 4 segmentos. O lobo esquerdo, ela vai dividir em 2, que vai ser o segmento medial, que vai ficar à direita do ligamento falciforme, e o segmento lateral, que vai ficar à esquerda do ligamento falciforme. E o lobo direito, ele vai dividir em 2 também, que vai ter os segmentos anterior e posterior. Essa classificação americana, ela é importante também, mas ela não é muito usada. Ela foi usada como base para se fazer a classificação francesa, que ela sim é mais utilizada. Porque ela vai dividir o fígado em 8 segmentos, né? O de 1 a 8, sendo que um vai ser o lobo caudado. E ela vai levar em consideração a drenagem venosa, anatomia portal, arterial e biliar. Então, isso vai ser muito importante para várias aplicações práticas, como ressecções hepáticas. Aqui eu botei um pouco de uma comparação. Que o segmento 1 seria, quando comparado com a divisão externa, o lobo caudado, né, que seria mais aqui atrás. Os segmentos de 2, 3 e 4 vão ser o lobo esquerdo, e os segmentos 5, 6, 7 e 8 seriam o lobo direito. E essa divisão, né, ela vai ser também importante, como eu falei, tem várias aplicações na prática. Ela vai ser importante para avaliar o risco de necrose do parênquima hepático, visto que vai levar em consideração essa drenagem, essa irrigação do fígado. Agora, passando para a veia, né, veia porta. Ela é muito importante, porque ela é a mais importante do fígado, porque ela drena 75% do sangue que o fígado recebe. Esse sistema porta, ele vai unir 2 sistemas capilares, ele também é importante por isso. E essa veia porta, ela vai ser a união das veias mesentérica superior e da esplênica, bem aqui, que vai formando a porta. Ela vai ascender, né, vai subir posterior ao duodeno, vai passar posterior ao duodeno e ao pâncreas, e aqui a nível de vesículo hepático, que é onde ele vai entrar no fígado, ela vai passar posterior às artérias hepáticas e ao ducto biliar. Ela vai estar mais posterior. E o que é importante saber dessa veia também, porque quando se tem um aumento de pressão na veia porta, vai haver a criação de canais colaterais.
que esses canais vão ser novos vasos que vão tentar desviar a circulação portal para a circulação sistêmica, para ver se tentar diminuir essa pressão. Essa veia é a porta aqui a nível da porta do fígado, né, aqui entrando no fígado, ela vai se dividir nos ramos direito e esquerdo. O ramo direito vai se dividir em ramos anterior e posterior e vão drenar o lobo direito do fígado. E o ramo esquerdo, ele vai lá drenar o segmento lateral do lobo esquerdo e o segmento medial também e o lobo caudado. Agora passando para a artéria hepática. A artéria hepática ela vai se originar no tronco celíaco lá, que é um ramo da artéria aorta. E ela vai passar aqui, anterior à veia porta e à esquerda do ducto hepático. Então temos aqui a veia aqui, porta aqui atrás, a artéria hepática aqui na frente e o ducto colédoco aqui à esquerda. Essa artéria hepática ela vai emitir alguns ramos, né? Quando ela vai ao se originar do tronco celíaco, ela vai emitir o ramo como uma artéria hepática comum. Aí, a nível da margem superior do pâncreas, ela vai originar a artéria hepática própria. A artéria hepática própria, ela vai dar origem aqui à artéria hepática esquerda e à direita. E da direita, ela vai originar a artéria cística, que vai para a vesícula biliar, que é importante. Então, tem outros ramos também que elas vão originar, mas esses são os mais importantes. A artéria hepática esquerda e direita, e a direita vai formar a artéria cística, para a vesícula biliar. Agora, da drenagem, né, as veias hepáticas. As veias hepáticas, elas vão começar a drenagem lá nos sinusoides, as veias centrais vão drenar aqui os sinusoides. Aí vão drenar para as veias sublobulares, que vão drenar para as veias coletoras, que vão drenar para as veias hepáticas direita, esquerda e média. A veia hepática direita, ela vai drenar o lobo direito, a veia hepática esquerda vai drenar o segmento lateral do lobo esquerdo, a veia hepática média vai drenar o segmento medial, e essas três veias, elas vão ter um trajeto extrahepático super curto. Isso vai ser vai tornar muito difícil o acesso cirúrgico a elas, principalmente em casos de hemorragia, então por isso que elas são importantes. E o lobo caudado, ele vai drenar separadamente para a veia cava inferior. Ele vai ter uma drenagem meio que só dele, mais autônoma. Agora, quanto à drenagem linfática, o fígado é um principal órgão produtor de linfa do corpo. E ele vai ter basicamente duas redes de drenagem linfática. Os vasos linfáticos superficiais, que eles vão acompanhar a cápsula de Wilson, que é uma cápsula fibrosa que tem abaixo do peritônio, que está entre o peritônio e o fígado. E os vasos linfáticos profundos, que vão estar lá no tecido conjuntivo e acompanhar as ramificações da tríade hepática e as veias hepáticas. E entre esses dois redes de vaso, vai ter uma rede anastomótica muito grande. A linfa, ela vai poder fluir em dois sentidos, né? Da parte superior, ela vai para os linfonodos torácicos superiores, e da parte inferior, vai para os linfonodos situados na parte inferior do abdômen. Aqui são desenhos esquemáticos, né? Do sangue vindo aqui para a veia central e saindo a linfa, indo para os ductos biliares. Aqui chegando no sistema biliar. O sistema biliar ele vai começar nos canalículos biliares que vão drenar os segmentos do fígado. E essa bile, né, ela vai sair dos segmentos 2, 3 e 4, elas vão para o ducto hepático esquerdo. Dos segmentos 6 e 7 vão para o ducto hepático direito anterior. E dos segmentos 5 e 8 vão para o ducto hepático direito posterior. Os ducto hepático direito anterior e posterior, eles vão se juntar para formar o ducto hepático direito. O ducto hepático direito vai se juntar com o esquerdo, vai formar o ducto hepático comum. O ducto hepático comum vai se juntar com o ducto cístico, que vai vir lá da vesícula biliar, que vai estar armazenando a bile, e vai formar o ducto colédoco. O ducto colédoco, ele vai se juntar com o ducto pancreático principal, que vem do fígado, do pâncreas, e vai drenar lá na ampola hepatopancreática ou ampola de Vater, que vai ser lá uma abertura para o duodeno. Então, vendo aqui um desenho esquemático. Aqui temos o ducto hepático direito, o ducto hepático esquerdo, formam um ducto hepático comum. Aí vem o ducto cístico da vesícula biliar, vai se juntar ao ducto hepático comum, formar o ducto colédoco. O ducto colédoco vai se juntar ao ducto pancreático principal
vai vai entrar no duodeno através da ampola hepatopancreática. Aqui está mais um desenho, né, esquematizando isso, e também mostrando aqui a ampola hepatopancreática mais de perto. E uma curiosidade, né, que após a colecistectomia, né, que é tirada da vesícula, o ducto colédoco, que é esse feito aqui da união do hepático comum com o cístico, ele vai assumir a função da vesícula de armazenar bile. Agora, quanto à vesícula biliar. Ela vai ser uma apêndice do sistema biliar extrahepático e vai ter um formato de pera. A localização dela, como eu já falei, né, vai estar lá na face inferior do fígado, a face visceral, na fossa da vesícula biliar. Ela vai ser revestida pelo peritônio, exceto na parte superior, que é onde ela vai estar em contato com o fígado direto. E ela vai ter 4 partes. No geral, é dividida em 3 partes, mas algumas pessoas também podem ter um infundíbulo. Então, no geral, pode ter o fundo, o corpo e o colo. E algumas pessoas, elas podem ter um infundíbulo. A presença desse infundíbulo, que é como se fosse uma saculação, um formato de saco que forma na vesícula. E alguns autores, eles associam a presença desse infundíbulo com maior risco para colelitíase, né, que vai ser a pedra na vesícula. E vamos ter, né, o ligamento colecistoduodenal, que vai ligar o infundíbulo ao duodeno. Agora, por último, né, nessa parte dos vias biliares do fígado, vamos falar do trígono cístico, ou de Budd-Callout. Ele vai ser muito importante na parte da cirurgia de colecistectomia. Ele vai ser composto aqui pelo ducto cístico, né, que vai sair da vesícula biliar, e também o ducto hepático comum, e também essa face inferior do fígado. Ele é importante, ele tem grande relevância nas colecistectomias, porque a ligadura da artéria cística, que é essa aqui que passa internamente a ele, é um dos tempos mais importantes dessa cirurgia, da colecistectomia. Então, é importante esse trígono para a localização dessa artéria que passa internamente aí. E também o ducto cístico, né, outra curiosidade dele é que vão ter válvulas em espiral, né, que o mantém aberto para manter o fluxo dessa bile. E é isso, pessoal. Obrigada.